Hoje a gente vai se debruçar sobre uma questão que eu acho tira o sono de muita gente que planeja o futuro. Com certeza. Qual é o patrimônio necessário para se aposentar com uma renda mensal de, vamos colocar um número, R$ 20.000. Mas a ideia aqui não é só jogar um número, né? É destrinchar os estudos que a gente tem para entender o processo, os obstáculos e, claro, as estratégias para fazer isso virar realidade. Exatamente. E para começar, é fundamental alinhar as expectativas. Toda essa análise que a gente vai discutir, ela se baseia em algumas premissas bem claras. A primeira é que o plano começa do zero, sem patrimônio inicial. E a segunda, que é assim, a espinha dorsal de tudo, é uma taxa de juros real de 8% ao ano. Peraí, vamos parar aqui. 8% acima da inflação, de forma consistente, por décadas. Muita gente no mercado diria que isso é uma meta bem otimista, talvez até irrealista. Qual é a base para essa confiança toda nos estudos? Ótima pergunta. E é o ponto de partida ideal. Essa taxa não vem de uma bola de cristal, sabe? Ela se baseia em médias históricas de longuíssimo prazo para uma carteira de investimentos bem diversificada. Certo. A gente não está falando de comprar uma única ação e torcer. A gente está falando de uma alocação que mistura, tipo, ações de empresas brasileiras, BDRs para ter exposição lá fora, fundos imobiliários, uma parte em renda fixa. Entendi, uma carteira completa. Exato. Ao longo de 20, 30, 40 anos, reinvestindo tudo, essa média de 8% real é considerado um objetivo plausível. É uma meta de planejamento, claro, não uma promessa. Entendido. É um norte, uma média para guiar o plano. Com essa base, vamos para o primeiro grande impacto que os dados mostram. O cenário começa com uma pessoa investindo R$ 2.000 por mês. E o que salta aos olhos é que leva quase 20 anos para acumular o primeiro milhão. 20 anos? 20 anos. Isso é um soco no estômago de quem sonha com riqueza rápida. É a dura realidade do começo. Eu chamo essa fase de a travessia do deserto. É brutalmente lenta. Parece que você está enchendo uma piscina com conta-gotas. Nossa, é uma ótima analogia. Você se esforça, economiza, investe todo mês, e quando olha o extrato depois de uns anos, o resultado parece insignificante. É nesse deserto psicológico que 90% das pessoas desistem. Exato. E é aí que mora o perigo. Mas o que acontece depois desse deserto? Porque a projeção mostra uma virada de chave espetacular. Acontece a mágica, ou melhor, a matemática dos juros compostos. Nos 20 anos seguintes, mantendo os mesmos aportes, aquele patrimônio não dobra. Ele salta de 1 milhão para quase 6,5 milhões de reais. Uau. A aceleração é exponencial. É como um foguete, sabe? Nos primeiros segundos ele mal sai do chão. Queima um combustível absurdo para vencer a inércia, mas depois que pega embalo, a velocidade é incrível. O dinheiro começa a gerar mais dinheiro do que os seus próprios aportes. O gráfico dessa projeção é realmente impressionante, mas, né, a vida não é um gráfico. A ideia de esperar 40 anos, uma vida inteira de trabalho, para só então começar a colher os frutos, é um desafio de disciplina quase sobre-humano. Imagino que a maioria se perde no caminho. É aqui que o planejamento precisa ir além das planilhas, certo? Precisamente. Se o plano for só sofra por 40 anos e seja feliz depois, a chance de falha é altíssima. Por isso que os modelos mais inteligentes de planejamento dividem a jornada em fases, para torná-la mais humana. Faz sentido. A primeira delas, que dura de 1 a 2 anos, é a fase de montagem da carteira. E o que isso significa na prática? É a hora de virar um expert em análise e acertar a alocação perfeita logo de cara? Pelo contrário, é a hora de se permitir ser um iniciante. O foco aqui não é a rentabilidade, é educação e comportamento. É o momento de criar o hábito de investir, de entender como a corretora funciona e, o mais importante, é o seu simulador de voo emocional. Gosto dessa ideia do simulador de voo. Porque na faculdade, por exemplo, você tem um diploma quase garantido no final. No mercado financeiro não tem garantia nenhuma. Exato. A diferença é crucial. O simulador de voo é a melhor analogia porque é onde você aprende a não entrar em pânico. É nessa fase, com pouco dinheiro alocado, que você vai viver sua primeira queda de 15% na bolsa. E vai doer. Vai. E sentir na pele o que é ver seu patrimônio diminuir é uma lição que nenhum livro ensina.
Passar por isso com R$ 5.000 investidos te ensina a ter calma quando tiver 500 mil. É um teste de estresse de baixo custo. Perfeito. Calibrar seu perfil de risco na prática, não na teoria. Depois de passar por essa escola, aí sim você está pronto para a fase de acumulação, que é a maratona em si. Ok, então entramos na longa fase de acumulação que pode durar décadas. A regra de ouro que a gente sempre ouve é: aporte, reinvista tudo, não toque no dinheiro. Mas aí, os estudos que a gente analisou propõem algo que soa como uma heresia financeira. Começar a sacar dinheiro no meio do caminho. Minha primeira reação foi pensar: ué, mas isso não vai sabotar o plano todo? Como é que essa conta fecha? Essa é a parte mais contraintuitiva e talvez a mais genial do plano. A estratégia é, a partir do 10º ou 15º ano, começar a fazer resgates anuais de 1% sobre o patrimônio total. Certo. Veja bem, não é 1% ao mês, é 1% ao ano. A ideia não é viver disso, mas sim tornar o benefício do investimento algo tangível, real. Vamos colocar isso em números para a gente sentir o impacto? Com 15 anos de aporte de R$ 2.000, o estudo projeta um patrimônio de uns R$ 668.000. Um resgate de 1% daria R$ 6.689. Certo. E o que são os R$ 6.689? Pode não parecer muito perto dos quase 700 mil, mas é uma passagem de avião para um lugar que a família queria conhecer. É a troca dos pneus do carro. É um presente de Natal espetacular para os filhos. Exato. O dinheiro sai da abstração da tela da corretora e se transforma em uma memória e uma experiência. E isso vai aumentando com o tempo. Com 30 anos, o patrimônio já estaria na casa dos R$ 2,4 milhões. O resgate anual de 1% saltaria para R$ 24.400. Isso já é uma bela viagem internacional. Pois é. E no 40º ano, pouco antes de se aposentar, o saque seria de mais de R$ 50 mil. E o mais importante, como a rentabilidade é real, esses valores já têm o poder de compra de hoje. Certo. O poder disso é psicológico. É a prova para você e para sua família de que o sacrifício está valendo a pena. Combate aquela sensação de que você está só guardando dinheiro para um eu futuro que talvez nem exista. E qual o custo disso no plano? Aí que tá. É uma redução de apenas 12% a 13% no patrimônio final. É uma troca absurdamente vantajosa. É como pagar um seguro antidesistência. Nossa, isso realmente muda a perspectiva da jornada. Torna o caminho tão importante quanto o destino. Mas falando em destino, vamos voltar à pergunta principal. Qual é a conta final? Quanto é preciso ter para gerar os R$ 20.000 por mês? Os estudos usam a famosa regra dos 4%, né? A regra dos 4%, que é um pilar do planejamento de aposentadoria no mundo todo. Basicamente, ela diz que você pode sacar 4% do seu patrimônio total por ano, com uma chance muito alta de o dinheiro não acabar por pelo menos 30 anos. Mas essa regra não é um pouco antiga? Ela ainda se aplica hoje, num mundo com mais volatilidade e juros mais baixos em alguns lugares? É uma crítica válida e muito debatida. Alguns planejadores hoje sugerem taxas mais conservadoras, como 3,5%. Mas, para o nosso modelo, que assume uma carteira global e um rendimento real de 8%, a taxa de 4% ainda é um ponto de partida bem seguro. Certo. E com a matemática, é direto. Se a meta é R$ 20.000 por mês, isso dá R$ 240 mil por ano. Dividindo esses 240 mil por 0,04, a gente chega ao nosso número mágico, R$ 6 milhões. R$ 6 milhões. É um número que impressiona. Mas tem um detalhe no modelo que me chamou muito a atenção. Com um rendimento real de 8% e um saque de 4%, a conta não fecha apenas, ela fica positiva. Exatamente. E isso é fundamental. Você não está gastando os juros, você está gastando metade dos juros reais. Isso significa que, mesmo sacando os R$ 240 mil por ano, seu patrimônio principal de 6 milhões continua crescendo a uma taxa real de 4% ao ano. Peraí, só para ver se eu entendi direito. Quer dizer que a pessoa se aposenta, saca R$ 20 mil todo mês para viver, e o bolo principal não diminui, ele cresce. Acima da inflação. Isso muda completamente o conceito de aposentadoria. Não é sobre fazer o dinheiro durar,
É sobre ter uma máquina de patrimônio que continua trabalhando para você e para as próximas gerações. É exatamente essa ideia de independência financeira sustentável. Não é só parar de trabalhar, é criar um legado. Agora que a gente sabe o destino, os 6 milhões, precisamos olhar as diferentes rotas para chegar lá. Certo, temos o destino. Agora, como é o mapa? Quais são as rotas? Vamos detalhar isso. Se uma pessoa tem só 10 anos para atingir o objetivo. Aí o esforço é gigantesco. O aporte mensal necessário, segundo os cálculos, seria de R$ 33.750. Uau! 33.750 por mês. Isso é para pouquíssimos. É o salário de um alto executivo. É uma realidade bem distante para a maioria. E se o prazo for de 15 anos? Com 15 anos, o poder dos juros começa a ajudar mais. O aporte mensal cai para R$ 17.950. Ainda é um valor extremamente alto, mas já não soa tão impossível para um casal de profissionais bem-sucedidos, talvez. Ok, a coisa começa a ficar mais palpável. E com 20 anos de prazo? Com 20 anos, chegamos a R$ 10.650 por mês. Continua sendo um desafio, mas já entra na realidade um profissional sênior, um pequeno empresário. Alguém com uma carreira consolidada. Isso. Agora vamos para os prazos mais longos, que é onde a mágica acontece. Com 30 anos pela frente. O aporte necessário despenca para R$ 3.860 por mês. Veja a diferença. Com 10 anos a mais de prazo, o esforço mensal é quase 1/3 do cenário de 20 anos. É uma queda brutal. E, finalmente, o cenário do nosso estudo inicial, para quem tem 40 anos de prazo, começando cedo. Nesse caso, o valor se torna R$ 1.860 por mês. É notável. A diferença entre precisar investir quase R$ 34 mil e menos de R$ 2 mil é definida por uma única variável: o tempo. Incrível. Isso prova que, para o investidor comum, o tempo é um ativo muito mais poderoso do que ter uma grande soma de dinheiro para começar. Ok, vamos tentar amarrar tudo isso. A gente começou com uma pergunta simples, quanto? E a resposta foi 6 milhões. Mas o mais importante não foi o número, foi o como. A ideia de dividir a jornada em fases, a estratégia de beliscar 1% ao ano para manter o engajamento e, por fim, entender o poder brutal do tempo. Acho que essa é a essência do que a gente viu, certo? Perfeitamente resumido. E para encerrar, eu gostaria de deixar uma provocação. O estudo, por uma questão de simplicidade, ele se baseia em aportes constantes. Os R$ 1.860 por mês, por exemplo, durante 40 anos. Certo, um valor fixo. Mas a nossa vida profissional e financeira não é linear, né? Quase ninguém ganha a mesma coisa aos 25 e aos 45 anos. As pessoas tendem a subestimar drasticamente sua capacidade de aumentar a própria renda no futuro. É um ótimo ponto. A gente foca tanto na taxa de juros, no percentual da carteira e esquece da variável que está mais sob nosso controle, nossa capacidade de gerar renda. Exato. Então, a pergunta final para quem nos ouve não é apenas quanto eu posso investir hoje. A pergunta mais poderosa é: qual é o meu plano para que daqui a 5 anos eu consiga aportar o dobro do que aporto hoje? Pensar em como acelerar a própria carreira, em buscar novas fontes de renda, pode diminuir essa jornada de 40 anos para 25 ou 20. O maior acelerador do seu patrimônio pode não estar na bolsa de valores, mas na sua própria capacidade de evoluir profissionalmente. Vamos dar uma olhada rápida no que é preciso para se aposentar com uma renda de R$ 20 mil por mês. O patrimônio que você precisaria ter e qual o caminho para chegar lá, sabe? A gente está considerando um rendimento real de 8% ao ano, já tirando a inflação da conta. Então, vamos lá. Primeiro ponto, qual é o valor-alvo? Para gerar esses 20 mil por mês, o que dá 240 mil no ano, você precisaria de um patrimônio acumulado de 6 milhões de reais. Esse cálculo ele se baseia numa taxa de retirada segura de 4% ao ano da sua carteira. Ok. Segundo, e isso aqui é crucial, o tempo. O valor que você precisa investir todo mês para chegar nos 6 milhões, nossa, muda drasticamente. Pensa só, para juntar essa grana em 40 anos, você precisaria de uns R$ 1.860 por mês.
Agora, se o prazo for só de 10 anos, aí o aporte mensal já sobe para cerca de R$ 33.750. É uma diferença enorme, né? E por último, uma estratégia para você não perder a motivação no meio do caminho. Porque, vamos combinar, esperar décadas é bem difícil. A tática é começar a fazer uns resgates anuais bem pequenos, tipo 1% do seu patrimônio, lá pelo 10º ou 15º ano. Isso ajuda a manter o foco, permite que você e sua família curtam um pouco o processo e o impacto no resultado final é bem pequeno. Resumindo, para alcançar a independência financeira com uma renda dessas, o tempo é seu maior amigo. E fazer resgates parciais pode ser uma ferramenta poderosa para manter o plano de pé. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.